irmãos, dou graças a Deus por essa oportunidade hoje estar aqui cultuando o nome do Senhor e dessa feita de também falar a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 também, até o versículo 9. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Diz assim a Bíblia Sagrada: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A todos, irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Amém. Mandeis tomar assento, muito obrigado. Pastor Eurípides, pastor Márcio, nosso pastor Álvaro. Paulo é considerado autor de 13 cartas no Novo Testamento. E essa carta, há alguma divergência entre os maiores estudiosos sobre a vida de Paulo, sobre qual foi a primeira epístola. Alguns dizem que foi 1 Tessalonicenses, e há quem afirme que foi aos Gálatas. E eu mesmo sempre creio que foi Gálatas, devido ao contexto do Concílio de Jerusalém, da primeira viagem missionária, depois do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e que envolveu os judaizantes. O fato é que essa carta foi escrita à mão mesmo por ele, porque nem todas foi ele que ele foi o autor, mas nem sempre foi quem escrevia. Ele tinha amanuenses em grande parte, ou seja, quem não digitava na época, mas manuscritava elas para ele. Nessa não, no final ele diz que eu mesmo com letras grandes vos escrevi, o que mostra que ele em algum momento da vida teve problemas visuais. Quando ele escreve essa epístola, ele escreve num contexto onde depois, logo após da primeira viagem missionária, principalmente as igrejas de toda a região da Galácia, onde ele pregou com muita dificuldade o evangelho, onde até em uma das cidades ele chegou a ser apedrejado, ele sofreu apedrejamento e não morreu. Pensaram que ele tinha morrido, e de repente os irmãos ficam em volta dele, oram com ele, ele se levanta todo machucado, mas vivo. E é nessa epístola que depois ele vai falar que trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E ele falava de muitas marcas, e algumas dessas eram até cicatrizes por amor a Cristo. Mas depois da partida dele de Barnabé, apareceram pessoas nessas igrejas pregando algo diferente, querendo acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Cristo. Eram os chamados crentes judaizantes. Eles chegavam e diziam para aquelas igrejas: olha, o que Paulo pregou aqui não estava certo não. Esse negócio de salvação pela fé,
pela graça, não. Se vocês não se circuncidarem, não guardarem a lei de Moisés, só aceitar Jesus não basta. Isso perverteu a cabeça de muita gente. Chegou a se fazer um concílio, primeira convenção, vamos dizer assim, né, de obreiros da história, o primeiro concílio, em Atos 15, por causa desse negócio que ficou nas igrejas. E ele, então, no calor desses eventos, escreve essa epístola e fala: eu me admiro que vocês estão passando tão depressa para o outro evangelho. E ele começa a dizer algo importante, fala: olha, ainda que eu mesmo, Paulo, ou um anjo do céu, vier anunciar um outro evangelho, além dos que nós anunciamos, seja anátema, significa seja amaldiçoado. O que ele está querendo dizer é que a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior do que o mensageiro. Ele falou: mesmo que eu mesmo, ou até um anjo, vos pregue outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema. Ele falou, lá em Coríntios, ele vai falar até que falava em um outro Jesus. Nessa época foi essa batalha. Mas quando a gente traz para os dias de hoje, a gente vê também outros evangelhos sendo falados aí. Algo que tenta completar ou até modificar completamente o sentido do evangelho de Jesus, do evangelho que está na palavra de Deus. Mas citam a Bíblia também, usam a Bíblia também. Mas não é o evangelho de Jesus. É um evangelho estranho, é um evangelho distorcido e que tem trazido um mal terrível no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Na década de 70 e 80 surgiu a teologia da libertação, que tentava misturar o evangelho com ideologia. Mas depois, nos anos 80, 90, foi ganhando forma importada dos Estados Unidos para cá, pelos televangelistas, e que ganha força no meio evangélico nos últimos 20 anos de uma forma tremenda, e que hoje na Nigéria, na África, causou um estrago terrível lá, porque misturou evangelho com misticismo, o que não está tão diferente hoje no Brasil também. É quando surge a famosa teologia da prosperidade. Parece um nome bonito, parece que está fora do que é o que a gente pensa, mas isso aí trouxe um prejuízo terrível. Por quê? Porque essa mensagem diz assim: olha, se você está sofrendo, é porque você está com falta de fé, ou porque pecou, não está certo. O salvo em Cristo tem que prosperar, não pode ficar doente. E isso causou uma celeuma na cabeça de muita gente. Tem muita gente sofrendo, procurando porquês. Mas eu pensei, mas alguém me falou que era para mim declarar a palavra rema e abrir o negócio, que Deus estava comigo. Eu abri e o negócio afundou. Mas alguém falou para mim parar de tomar todos os remédios, eu parei e agora estou quase entrando em coma. As pessoas então não são ensinadas que existe uma coisa na Bíblia chamada o silêncio de Deus, que é algo perturbador para nós, crentes, servos em Cristo. Só que, contraditoriamente, uma das horas que Deus mais fala é no seu aparente silêncio. Quantas pessoas que ensinam que depressão não dá em crente, que isso é demônio. E a gente olha a Bíblia Sagrada e não é isso que a gente vê. A gente vê Moisés deprimido, desejando a morte. A gente vê Elias deprimido numa caverna, depois de ter vencido 850 profetas de Baal.
mas que foi posto em fuga, e agora corre sem projeto, sem nada, e se esconde numa caverna, se acha que está sozinho. Um dos sinais de uma pessoa que está em depressão, ele acha que o problema dele é o maior do mundo, e ele está completamente sozinho, mesmo que ele esteja cercado de uma multidão. É quando Elias diz: olha, Senhor, só eu fiquei, só eu, sozinho, estou aqui nessa batalha sozinho, eu não suporto mais, não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. A Bíblia diz que primeiro veio um vento que vinha arrancando tudo, e muito embora Deus várias vezes na Bíblia se manifestou no vento, como por exemplo quando ele se manifestou a Jó, a vida dele estava num furacão, no olho do furacão, e Deus se manifesta justamente em um redemoinho. No capítulo 1 a 3, a gente vê a introdução da vida de Jó. Depois vê a conversa dele com os amigos, ou supostos amigos, que mais parecia amigo da onça, que só criticavam ele. No capítulo 38, Deus se manifesta. No capítulo 38 Deus fala, no 39 ele fala, no 40 ele fala, no 41 ele fala. Mas quando ele fala, ele não responde nenhum questionamento de Jó. Porque 16 vezes no livro de Jó, Jó pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Ele foi atingido em 5 áreas da vida dele. Ele foi atingido na vida familiar, perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele foi atingido na área financeira, ele foi atingido na área física, a saúde deteriorou, ele tinha um câncer externo, ele foi atingido até na área relacional dos amigos, que agora, em vez de trazer uma palavra de apoio, o criticavam e diziam: olha, você deve ter feito alguma coisa. Não acontece nem nada um negócio desse na vida de alguém. Oh, olha aí, você deve ter pecado, você está com vergonha de confessar para a gente, mas alguma coisa aconteceu. E ele perguntou: por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. Quando Deus se manifesta no redemoinho, no capítulo 38, Deus não responde nenhum porquê. Pelo contrário, Deus que pergunta. Em vez de Deus trazer resposta, ele trouxe, foi pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando eu criava o sol e as estrelas? Jó não teve resposta. Jó, onde você estava quando eu separava a água doce da água salgada? Jó, onde você estava quando eu criava as constelações e as galáxias? Jó, onde você estava quando eu criava os marinhos? E Jó não tinha resposta. Ele ficava calado, que queria responder. Mas Deus estava falando com ele. Sabe o que Deus estava falando com ele? Enquanto você está com seus porquês para mim, eu estou te perguntando, onde você estava? Se eu que criei todo o universo, esse seu problema aí não é o maior do mundo. Eu tenho um poder muito maior do que isso. No capítulo 42 ele se rende e diz: agora eu sei que tudo podes, e nenhum das teu querer, da tua vontade pode ser frustrado. Nenhum projeto seu pode ser frustrado. Eu aprendo que o meu projeto pessoal pode ser frustrado, mas o de Deus nunca será. Eu posso ser pego de surpresa em alguma coisa da vida, mas Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus falou com ele no redemoinho. E aí pediu, e ele teve que fazer uma coisa muito difícil. Ele foi muito criticado, e agora ele tem que orar por quem o criticou. E Deus falou para os amigos dele: eu não vou ouvir a oração de vocês. Não adianta orar. Não adianta ir para o monte, não adianta jejuar, não adianta gritar, eu não vou ouvir. A única solução para mim ouvir vocês é através do meu servo Jó. Vocês vão lá pedir oração, aí a hora que ele orar por vocês, eu vou ouvir.
E aí, como diz na roça, eles tiveram que colocar o chapéu debaixo do braço. Como é que vai fazer? Deus não vai ouvir, ué. Só ouve através de Jó, não tem outro jeito, tem que ir em Jó. Irmão Jó, a gente está aqui, sabe como é que é, né? A gente erra nos julgamentos. Você ora para a gente. E ele não fez como a música do Sabor de Mel, né? Que os inimigos vão me ver no palco, não sei o quê. Porque isso contaminou a nossa música também. Contaminou as nossas pregações também, esse evangelho. É um evangelho centrado no homem e não em Deus. Centrado nos desejos humanos e não em Cristo. Mas ele ora. E quando ele perdoa, ao orar, ele perdoa eles. A Bíblia diz, no momento que ele está orando por eles, Deus mudou a sorte de Jó. Foi a oração mais maravilhosa do mundo. Ele fecha os olhos, eu fico vendo ele impondo as mãos sobre os amigos. Senhor, abençoa meus amigos aqui, né? Vontade de falar amigo da onça, mas abençoa eles aqui. Mas naquele momento os irmãos, aqueles moços interrompem a oração. Irmão Jó, o que está acontecendo? O que foi, irmão? Deixa eu terminar a oração. Olha para você. Cadê a sua doença? Cadê os seus furúnculos? Cadê as suas feridas abertas? Cadê? Ele foi curado. Na mesma hora já chega alguém na casa dele e diz, olha, eu vim aqui, eu não sei porquê, mas eu vim aqui compelido a te entregar esse bezerro aqui, essa ovelha aqui. Outro chega e fala, olha, eu não sei porquê, mas eu estou aqui compelido a te entregar isso aqui, você receba, por favor. E aquele homem que estava todo doente agora é curado. Aquele homem que estava pobre, no fim do dia está rico de novo. Não igual, mas o dobro. Deus foi tratando área por área na vida dele. Na área financeira, na área da saúde, na área familiar. Porque ele tem novamente 10 filhos. E a Bíblia não fala que ele casou com outra mulher. Dá a ideia que foi com a mesma. Quer dizer, houve uma cura no relacionamento conjugal. Deus falou com ele no redemoinho. Quando aparece um vento para Elias, a Bíblia diz, Deus não estava no vento, apesar que ele já tinha falado no vento. De repente apareceu um fogo, mas a Bíblia diz, Deus não estava no fogo. Mas Deus já tinha falado com fogo, através do próprio Elias. Dias antes ele havia orado e fogo havia caído do céu. Mas agora Deus não estava. Porque Deus opera como quer. Você não pode projetar como Deus vai operar. Eu fico vendo muitos lugares, agendando a agenda de Deus. Olha, hoje vai acontecer isso, semana que vem vai estar aqui. A agenda de Deus é de Deus. Não é minha, não. E aí é por isso que tem tanta gente decretando e as pessoas se dando mal. Porque eu não posso decretar nada, mas eu creio no decreto de Deus na minha vida. E Paulo diz, nós somos salvos pelo seu decreto. Aí esse decreto é poderoso. Esse aí ninguém mexe. Esse aí ninguém põe a mão. Quantas pessoas que dizem, eu tenho promessa de Deus na minha vida, mas o inimigo sempre me atrapalha. Quando chega a hora de Deus operar, não tem inimigo nenhum que atrapalha. Porque agindo eu, diz em Isaías, quem impedirá? O inimigo é muita coisa, menos bobo. Quando Deus fala para ele, você fica aqui, ele fica. Ele não passa da linha, não. É como um pitbull numa corrente. Agora, tem pessoas que são mordidas porque chegam perto. Mas só fica fora do raio de ação dele. Há um controle ali, há uma corrente segura ali, e dali ele não sai. O mais valente está conosco. Que despoja o valente dos seus bens, amarra ele, manieta ali. Mas Deus não estava no fogo, porque eu não posso programar como Deus vai operar. Mas a gente, no silêncio de Deus, a gente quer falar em nome de Deus. No silêncio de Deus, o melhor que eu posso fazer é ficar calado.
Quantas pessoas querem falar em nome de Deus e Deus não falou? Assim como também é trágico Deus ordenar falar e não falar. Mas de repente vem uma voz mansa, suave e delicada, e ali era a voz de Deus. Deus resolveu falar daquele jeito. Mas a gente, com certeza, a gente quer programar, a gente quer, espera na nossa mente um operar de Deus de uma forma assim, ou como foi no passado, vivendo do saudosismo. Só que Deus é o Deus das coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Ele vem como quer. A gente às vezes quer deixar um barquinho para Jesus vir. Os discípulos foram atravessar a margem. Jesus compele eles aí, falou: atravessem, vão. Eu vou encontrar vocês lá, podem ir. Mas ele não foi com eles. Eles atravessam. E deixaram os barquinhos lá para Jesus vir. E estão esperando Jesus vir no barquinho. Mas no meio da noite vem uma tempestade, o negócio fica feio. E na quarta vigília da noite, ou seja, lá para as 4 da madrugada, eles viram um ser andando no mar. Ali não tinha mulher, porque geralmente fala que mulher que gosta de gritar, né? Mas ali só tinha homem no barco, e eles gritaram feio. A hora que viram aquele negócio lá, gritaram, mas gritaram com força. É um fantasma. Ele disse: sou eu, não tem mais. Mas eles condicionaram: Jesus vai vir no barquinho, Jesus vai vir no barquinho. Mas Jesus não veio de barquinho, Jesus veio de Deus, ele veio andando sobre as águas. Assim como Deus às vezes faz conosco, que você condiciona, Deus vai operar assim, ele opera de outro jeito, porque ele opera como quer. E se Deus não vier do jeito que a gente programou, às vezes pensamos que é um fantasma, e é Jesus que está ali vindo para salvar, e a pessoa não está sabendo. Ele diz: sou eu. Mas por que eles temeram? Jesus que falou para eles irem. E eles começaram a suspeitar de Deus. Assim como tem gente que começa a suspeitar: Senhor, mas o Senhor me falou para ir para tal lugar. Oh Deus, estou aqui fazendo sua obra, isso aí não podia acontecer comigo, eu sou fiel, eu jejum, eu pago o dízimo, Senhor, tem misericórdia. Por quê? Acontece que a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus. Nem que Deus é indiferente à nossa dor. A vida cristã não é uma sala VIP, é um campo de batalha. E estamos sujeitos às intempéries delas. Assim como quem não serve a Deus está, a diferença é que ele não tem a quem recorrer. Ele se desespera, ele tira a própria vida. Infelizmente, muitos, até pastores, a gente está vendo notícias que estão tirando a vida também. Ninguém sabe o grau que estava uma pessoa numa situação dessa. Que ponto que chegou o desespero. Como Elias dizia: Senhor, eu quero findar por aqui. Acabou. Ele entra numa caverna. Caverna não é lugar bom, não. Parece que caverna, pessoas romanciam caverna. Caverna é ruim. Quando eu estava concluindo o curso de geografia, houve um projeto em Peirópolis, em Uberaba, perto de Sacramento, e a gente foi, na época até minha esposa foi também, a professora dava aula para ela também, a mesma, na pedagogia, e num trabalho de campo, lá na Gruta Palhares, né, que foi até local de novela da Globo, eles convidaram a gente para entrar, quem quisesse. Eu fui, nunca tinha entrado numa caverna na vida, eu vou entrar para ver como que era. Olha que coisa horrível, escuro, um mau cheiro terrível de urina de morcego, e lá eu estou pensando se esses morcegos não iam voar em cima da cabeça da gente ainda, e que lugar, se for pessoa claustrofóbica, dá um negócio lá dentro. Caverna é um lugar ruim. Caverna é muito ruim. E ele está ali naquela caverna. Quantas pessoas estão vivendo numa caverna interior? Não é física, mas ele se fechou no seu mundinho. Ele diz: eu estou aqui, eu sou um coitadinho, eu estou acabado,
meu Deus, ninguém me vê, ninguém olha para mim, eu sou uma pessoa desprezada, e começa a pôr minha coisa na cabeça. A primeira coisa que Deus fala para Elias é: você não está só. Por que você falou que está sozinho? Eu tenho ainda 7.000 pessoas que não dobraram o seu joelho a Baal. Gente, 7.000 pessoas é muita gente. Mas ele dizia que estava sozinho. Só eu, só eu, só eu. Ele falou: não, tem pessoas que você não conhece. Existem os anônimos de Deus, sempre existiu. E essas pessoas não dobraram o seu joelho a Baal. Você não está só. O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar de profeta. Sai dessa caverna. Volta a trabalhar. Já começou a dar terapia para ele. Pega aí seu vaso, você vai ungir rei, você vai ungir profeta. Sai. Não fique preso nessa caverna existencial, psicológica, psíquica que está. Saia dela, em nome de Jesus, hoje. Porque isso é perigoso. Isso faz muito mal. Não fique esperando só um vendaval, um fogo. Principalmente nós que somos pentecostais, né? Gostamos muito de falar em fogo. E Deus fala através do fogo muitas vezes. Ele fala através do vento muitas vezes, mas às vezes Ele fala na voz mansa e delicada também. O importante é ouvir Ele. Porque apesar de mansa, essa voz é poderosa. Essa voz é transformadora. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz: o barco chega ao seu destino. Mas às vezes a gente fica paranoico com o silêncio de Deus. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? Mesmo servindo a Deus. E aí vem alguém e fala: não, isso aí não está certo. Você não creu, você não declarou a palavra. Você tem que realmente ser próspero. É tantos termos que criam: é evangelho da prosperidade, é o evangelho coach, agora a coisa ficou moderna. É o evangelho coach, vamos só no bem-estar social. Eu vi esse tempo uma mensagem no YouTube incrível, um pregador bem jovem chegava e dizia que a ceia é para todos. Não, aqui não tem esse negócio de não participar de ceia, não. Todo mundo pode participar. Jesus morreu por todos. É claro que Ele morreu por todos. Mas ao mesmo tempo existe uma responsabilização nossa. Aquele que come e bebe o corpo indignamente será réu do corpo do Senhor. É um evangelho que não tem responsabilidade. Fique do jeito que quiser. O importante é que você sinta bem-estar. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é o meu Senhor. O evangelho da prosperidade quer transformar Deus em servo. Ponha Deus na parede. Declare aí. Não, eu não posso fazer isso jamais. Porque Deus é Deus quando Ele cura e quando Ele não cura também. Deus é Deus quando Ele ressuscita mortos e quando Ele também permite que Isaías 57 diz que o justo é levado antes que venha o mal. Deus é Deus em qualquer situação. Não deixou de ser Deus. A Bíblia diz que Eliseu morreu da doença que adoeceu. Mas Eliseu foi que ressuscitou, filho da Sulamita. Eliseu foi que multiplicou os pães, 100 pães. Eliseu foi que tirou a morte da panela com farinha. Eliseu foi que pôs em retirada um exército inteiro. Mas Eliseu morreu da doença que adoeceu. Aprove o Senhor levá-lo assim.
O mesmo Deus. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo a Timóteo nas suas derradeiras palavras, diz: olha, eu deixei Trófimo doente em Éfeso. Mas Paulo era aquele que até os lenços e aventais levava e os doentes curavam. Mas ele não era dono da bênção. Ele não era o dono do dom. O dono do dom é o Espírito Santo. Ele opera como quer, quando quer, segundo a sua vontade. Ó Timóteo, faz uso aí de alguma coisa que cada dos seus problemas de estômago, mas ele era Paulo. Mas ele não comercializava o dom. Ele não fazia nada irresponsável. Deus curava quando queria curar. Paulo diz: olha, se pregarem outro que não é esse aqui, o de Jesus de Nazaré, não recebe. Ah, mas parece muito bem formulado. Ah, mas foi o fulano lá, veio dos Estados Unidos. Não interessa. Tem que vir de Jesus. Se não vir de Jesus, pode vir com nome americano, alemão. Não interessa. Ah, mas aquele livro ali é o best-seller. Não interessa. Eu estou com a palavra de Deus. Essa aqui que não pode mudar. E não muda. Não, mas foi a revelação lá do fulano. Ele teve uma revelação. Ele estava lá até com a Santíssima Trindade. Que tem umas pessoas aí que parece que virou secretário da Santíssima Trindade. Eles falam o que nem Jesus autorizou. E muito embora cremos em revelação, cremos em milagres, cremos em profecias, cremos que Deus revela, mas tudo isso tem que estar submisso a essa autoridade maior aqui, que é a palavra escrita de Deus. Tem que estar de acordo com ela, não pode estar em desacordo. O que estiver em desacordo é anátema. Não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que diz: olha, pode haver o silêncio, sim, de Deus na sua vida. Mas não significa que Deus te abandonou. Muito pelo contrário, nessa hora que Ele está mais perto de você. E você diz: por que está acontecendo isso comigo? Quando muitas vezes entra em crise o casamento, quando surge a doença na família, quando surge problemas de ordem financeira e a pessoa entra em paranoia e diz: por que, Senhor, por quê? Estamos sujeitos a isso. Mas se Jesus falou, atravessa a outra banda, atravessa. Porque quando ele entra no barco, o barco chega ao seu destino. E aí o povo começa a gritar e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é Jesus. Hoje em dia eu vejo falar, a gente vê falar mais dos personagens da Bíblia que em Jesus. A pregação tem que ser Jesus. A Bíblia toda só aponta para Jesus. E é por isso que diz: quem é esse? 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 Ele é o desejado das nações. Quem é esse? Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem é esse? Ele é a semente da mulher. Quem é esse? Ele é o capitão da nossa salvação. Quem é esse? É o Redentor que vive. Quem é esse? É o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Quem é esse? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quem é esse? É aquele que expulsa demônios. Quem é esse? É aquele que os demônios, quando veio, diz: Senhor, não manda nós para o abismo antes. Quem é esse? É aquele que ressuscita mortos. Quem é esse? É aquele que um dia voltará, assim como foi para o céu. Quem é esse? É aquele que levará a sua igreja. Quem é esse? É aquele que voltará para reinar. E na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Quem é esse? É a raiz de Jessé. Quem é esse? É aquele poderoso, salvador, curador, libertador, santificador, que opera tanto querer como efetuar, o que começa a boa obra e terminará até o dia de Cristo Jesus.
Posso orar, pastor? Vamos estar orando. Não? Tem. Amém. Amém, já ia parar. Graças a Deus. O apóstolo fala: esse evangelho eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi direto. Como assim? Aquele homem foi preparado por Deus para um tempo específico. Judeu de nascimento, de descendência, mas que não nasceu em Israel, na Palestina. Nasceu em um lugar onde hoje é a Turquia moderna. Criado para ser um rabino em Jerusalém. Estudou aos pés de Gamaliel, o maior professor de teologia que tinha na época, neto do famosíssimo Iliel. Mas, ao mesmo tempo, ele é criado numa cultura grego-romana, em Tarso, na Cilícia. Ouvindo o grego, lendo o grego, porque ele cita em Atos 17 poetas gregos. Quando prega no Areópago, em Atenas. Apesar de toda aquela preparação, Deus muda o curso da vida dele. Ele foi quase contemporâneo de Jesus. Acredite-se que ele nasceu entre o ano 1 a 4 depois de Cristo. Segundo John Pollock, T.W. White, os maiores biógrafos de Paulo. Morreu entre 64 e 67 anos, no ano 67 ou 68 depois de Cristo, por ordem de Nero. Mas nesse inteirinho ele é preparado para ser um rabino. Ele não estava lá na Palestina quando Jesus exerceu seu ministério, senão ele teria sido um daqueles escribas que teria confrontado Jesus. Mas ele volta para Jerusalém logo após a ressurreição de Jesus e encontra o que ele chamou de uma seita tomando conta de Jerusalém, os nazarenos. Assim os cristãos foram chamados primeiro. Nazarenos, depois foi chamados do caminho, e só em Atos 15 que surge o termo cristãos, lá em Antioquia, nem em Jerusalém não foi. E quando chega, ele vê aquela seita e começa a combater, lutar contra um diácono que tinha uma sabedoria de Deus tremenda para pregar. Era um diácono pregador, Estevão, e que a Bíblia diz que quando ele pregava, o rosto dele virava, parecia de um anjo. E não tinha ninguém que resistia ao espírito e ao poder que ele falava. Ou seja, Paulo apanhava feio no argumento para Estevão. Se Estevão não tivesse sido martirizado, ele teria sido um outro Paulo. Mas aprove a Deus levá-lo bem jovem. No meio daquela discussão, Estevão começa a pregar e a palavra endurece. O povo fica enfurecido com ele. Arranca ele para fora de Jerusalém e num julgamento ilegal, não legal, porque os judeus só poderiam executar a pena de morte sob Roma. Roma que tinha poder para fazer isso. Eles podiam açoitar e entregar. Mas eles não fazem isso. Eles levam, ele faz um julgamento ilegal, um lixamento. E entregam as vestes deles para um jovem mancebo chamado Saulo, que não teve o nome transformado para Paulo, igual erroneamente muita gente diz, Saulo transformado em Paulo. Não, esse era o nome dele. Saulo era o nome dele hebraico, que vinha de Saul, o primeiro rei de Israel, e como Saulo era de Benjamim, era provavelmente uma homenagem ao rei que surgiu da tribo de Benjamim, mas Paulo era o nome romano. Provavelmente ele devia ter um complemento no nome latim, como todo mundo tinha, né? Caius Júlio César, mas como quem escreveu a vida dele foi grego, Lucas se perdeu na história. Mas quando Paulo
Ele nunca esqueceu a morte de Estevão. Anos depois, quando ele prega para o rei Agripa, ele lembra da conversão dele, ele fala: Senhor, eu fui testemunha do sangue de Estevão. Aquilo ficou marcado na cabeça dele. Ele tinha um projeto que era exterminar aquela seita, que para ele era seita. Paulo agia como se fosse um fanático muçulmano, quase que um terrorista. Assim como eles colocam bombas em volta do corpo, achando que estão servindo a Alá, ele também, em nome de Deus, achava que estava servindo a Deus, exterminando aquela seita. Mas um dia acontece o que ele fala aqui em Gálatas. Ele teve um encontro. Uma luz mais forte que o sol. E uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele levanta já cego, mas vendo espiritualmente. Vai para Damasco, 3 dias de jejum, e Deus aparece a um irmão que não tinha nem cargo na igreja não. Um irmão anônimo, Ananias. Jesus se manifesta e diz: Ananias, tem um trabalho para você fazer. Sim, Senhor, que é? Você vai orar para uma pessoa. Quem? Saulo. Saulo, tem muito Saulo aí. Não, é aquele Saulo famoso mesmo. Aquele, Jesus, Senhor, deve ter algum engano, deve ter alguém mais qualificado. Esse aí não é aquele que batia no povo, levava para as prisões, fazia acontecer. É esse mesmo. É você que vai. Senhor, tem misericórdia. É eu? É você. Ele está cego. Eu já apareci para ele. Ele é outra pessoa agora. Ele chega, vou te dar o endereço, porque Jesus sabe o seu endereço. Quantas vezes você fala, não tem ninguém, nem sabe onde eu moro. Mas Jesus sabe. Ele falou: vai lá na rua direita, número tal. Ananias chega e já chega com a autoridade de Deus. Irmão Saulo, Senhor Jesus que te apareceu em Damasco, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre ele e as escamas caem. E aí acontece o paradoxo da história. Ele que entrou para perseguir, saiu perseguido. Aqueles que ele entrou para perseguir são os que salvam ele, que levam ele escondido para fora da cidade, num cesto. Porque agora ele pregava com autoridades: olha, Jesus é o Messias. Agora Paulo começa a ver Jesus na Bíblia inteira. A Bíblia se descortinou para ele. Ele começa a ver Jesus em Gênesis, ele começa a ver Jesus em Êxodo, ele começa a ver Jesus em Deuteronômio, ele começa a ver Jesus nos Salmos. Agora ele vê Jesus em tudo. É por isso que ele diz: olha, o evangelho que pregamos não é com palavras humanas, mas é no poder do Espírito Santo, porque é a Cristo Jesus, e este ressuscitado é o que pregamos, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho não é terror, a mensagem do Evangelho é: Jesus reconciliou o mundo. Paulo agora vê Jesus na Bíblia toda, ele começa, agora o Antigo Testamento todo faz sentido para ele vê Jesus lá em Gênesis, ele fala em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, ele vê Jesus lá em Êxodo, vai falar em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, ele vê Jesus lá em Levítico, fala em Jesus, lá em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório, ele vê Jesus lá em Números, ele fala lá, ali é a rocha ferida, ele vê Jesus em Deuteronômio, ele fala ali, ele é um profeta maior do que Moisés. Ele vê Jesus em Josué, ele fala: ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele vê Jesus em Juízes, ele fala: é o nosso juiz restaurador, libertador. Ele vê Jesus em Ruth, ele fala: ele é um parente divino. Ele vê Jesus em Samuel, em Reis, em Crônicas, como o rei prometido. Ele vê Jesus lá no livro de Esther, como o nosso Mardoqueu. Ele vê Jesus lá no livro de Esdras e Neemias, como o restaurador de Deus. Ele vê Jesus em Jó, como o nosso Redentor que vive. Ele vê Jesus nos Salmos, é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vê Jesus em Eclesiastes e no livro de Cantares, de Provérbios e Cantares como a sabedoria de Deus. Ele vê Jesus lá em Cantares como o nosso amado da nossa alma. Ele vê Jesus lá nos livros profetas, Isaías a Malaquias, como a raiz de Jessé,
como maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, desejado das nações, o sol da justiça, o príncipe que surgiria em Belém. Ele vê Jesus em tudo. Agora tudo faz sentido para mim. Tudo faz sentido para mim. Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E agora eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder, é o dunamis de Deus. E ele fala, e ai de mim se não pregar o evangelho, porque me é imposta esta obrigação. O amor de Cristo nos constrange, ele começa a dizer. Esse é o evangelho. Que transforma, que liberta, que cura, que transforma, que nos tira da nossa caverna, nos chama para fora, nos restaura, nos cura e nos dá uma nova missão. Aquele que chega e que trata área por área da nossa vida que porventura pode ter sido atingido. E ele vem e trata uma por uma, porque Deus tem cuidado de nós. É aquele que chega e diz, olha, por que vocês estão tão ansiosos? Vocês não olham os lírios do campo, as aves do céu? Deus tem mais cuidado de vocês do que de pássaros e de plantas? Entrega ao Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu gostaria de orar nesse instante. Eu tinha pedido já anteriormente, eu pedi que os irmãos se coloquem de pé. E nesse instante, nessa oração, eu gostaria de orar por você. Que às vezes quer fazer um novo propósito com Deus nessa noite. Que às vezes sair de dentro de algo que psicologicamente está ali em você. Mas o Senhor te diz, vem para fora, sai disso aí. Deixa eu te encher, deixa eu te transformar, deixa eu te renovar. Deixa eu fazer de você um vaso de honra na minha casa. Deixa eu derramar sobre você a minha unção, e a minha unção quebra o jugo da vergonha, quebra o jugo do opróbrio, quebra o jugo da depressão. Porque depressão tem cura. Porque não existe problema maior que Deus não possa resolver. Aleluia. Nenhum problema é maior do que o poder de Deus. É como Deus pergunta para João, onde você estava? Onde você estava? Até que ele se rende e diz, agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, se Deus tem um plano com você, nada pode frustrar Ele. Nada. Nem ninguém. Você diz, não, a minha vida tomou um rumo. Você crê no Senhor? Se joga nos braços dEle. E deixa que Ele faz agora aquilo que Ele tem que fazer. Existem coisas que a gente não pode fazer. Existem pedras que a gente não dá conta de tirar. A pedra que colocaram no túmulo de Jesus, os discípulos não podiam tirar. Tinha um selo de Roma, guardas. Jesus foi tentado a descer da cruz. Desce da cruz, mas ele não desceu. Mas no terceiro dia, um anjo desceu do céu e removeu a pedra. E ele ressuscitou. Agora tem aquelas que a gente pode remover. E Jesus fala, tira essa pedra aí, que eu vou ressuscitar esse Lázaro. Essa pedra aqui você pode tirar. Tem coisas que a gente pode fazer, sabe? Mas tem coisas que você não pode fazer. Mas Deus pode. Deus pode entrar agora na sua família e tirar o coração de pedra daquela pessoa e colocar um coração de carne agora. Deus pode tocar agora naquela pessoa que tem aquele vício que parece que ninguém muda ele, mas Deus muda. Deus mudou esse homem, Saulo, um homem que parecia obstinado, mas Deus transformou ele numa bomba para o Evangelho.
Pode vir. Eu quero orar. Hoje é noite de cura. Cura do corpo, cura da alma, cura do sentimento. Abra suas memórias traumáticas para Deus agora e deixa que o Espírito de Deus vai lá, tira aquele esparadrapo que você colocou e faz uma limpeza e cura. Porque Ele vai até onde ninguém vai, onde psicólogo nenhum vai, onde psiquiatra nenhum vai, mas Ele vai, o Espírito de Deus vai.